não tem caráter até os 5 anos de idade. Uma criança até os 5 anos de idade é amoral. Amoral significa não tem noção de moralidade. O certo e errado para uma criança de 2, 3 anos é diferente do certo e errado para uma criança de 8 anos. O certo e errado para uma criança de 8 anos tem noção moral. O certo e errado para uma criança de 3 anos não tem. O certo e errado para uma criança de 3 anos é transmitido pelo sensorial. Dói, fui reprovado. Ganhei um prêmio, fui aprovado. Que prêmio que eu dou para o meu filho quando ele acerta? Um elogio, por exemplo, um beijo. Um beijo, que bom, querida, gostei de você. Nossa, você é o menino que o papai queria. Bate aqui, pá! 4 aninhos, ele está dando give 5, batendo a mão no pai. Ele está entendendo que acertou. Errou, não faz isso. Agora você vai ficar sentado até você aprender que isso não é para fazer. O papai tinha combinado com você. Então, quando eu coloquei ele de castigo sentado, ele não tem a noção moral que ele fez. Ele não tem a noção moral do que fez. Mas ele sentado vai estar pensando: perdi, não posso brincar. Perdi, não posso andar de bicicleta. Perdi, não, ele está perdendo. Ele está vendo sentado que ele está perdendo. Então, ao ver que sentado ele está perdendo, ele pensa no que ele fez como perda. O que ele fez traz perda. No outro dia ele faz de novo. O pai põe sentado de novo. Aí ele viu que a perda não vale a pena. Então ele não repete mais o ato para não perder. Esta é a noção que ele tem de certo e errado. Mas ele não tem a noção moral. Por isso, agora vejam bem. Por isso, este pai e esta mãe, quando falam com esta criança, precisam ser coerentes. O que o pai fala, o pai faz. Por exemplo, meu filho, você precisa fazer oração. O pai faz oração? Não. Então esta criança, se ela for obrigada pela autoridade do pai a fazer oração, ou qualquer outra coisa, ela vai ter que fazer, porque ela está sujeita a ele. Eu não estou falando submissa, porque submissão vem do indivíduo, sujeição vem daquele que domina. Ela está sujeita ao pai pela sua autoridade ou à mãe, mas ela não se submeteu a ele ainda, porque ela não tem condições morais de se submeter. Ela não tem outra escolha, é isso ou isso. É igual o pai que põe de castigo e fecha a porta. A criança não vai sair do quarto, está com a porta trancada. Agora você fala, senta e fica, e deixa a porta aberta. Essa criança, ela vai querer sair do lugar. E se ela sair do lugar, ela exerceu a sua vontade, combinada com o seu desejo. Ela saiu do lugar. Aí você volta e fala, você saiu, então agora você vai ficar mais tempo. Eu deixo a porta aberta. Agora você vai ficar mais tempo e vou embora. Eu volto em 3 minutos e ela está sentadinha no lugar. Bom, agora você ficou. Agora o papai gostou de você. Então esta criança, nesta pequena idade de 3 anos, está desenvolvendo o autocontrole, o domínio próprio, num elemento mecânico. Eu não estou transmitindo valores morais baseados em princípios. Ela não entende princípios, mas eu estou transmitindo os valores pela coerência. Eu falei e eu levei ele a cumprir. Eu mantive e eu dei exemplo. Aquilo que eu digo para ele que não faça, eu não faço. Aquilo que a mamãe diz para não fazer, a mamãe também não faz. Não grite, fulano, mas que desgraça. Quer dizer, ele não pode gritar, mas você pode gritar. Isso é incoerência. A incoerência anula a verdade. Vamos falar isso de cor? A incoerência. Não. Ou é todos, é igual a abertura do Alibaba lá. Ou era todos 40 ladrões, ou então o negócio não abria. Tá bom? Lembra do Alibaba? Faz muito tempo. Mas ainda aquela porta se abre. Eu nem lembro como é que era a palavra, mas falava todo mundo junto. Tá ok? A incoerência anula a verdade. Então, você falou um negócio e foi incoerente. O que você fez? O que você fez? Anulou o que você fez, o que você falou.
A incoerência anula a verdade. O que é incoerência? O que é incoerência? Aqui eu não estou num sermão, desculpem, mas se era isso que vocês esperavam, não estou. Eu estou numa palestra, eu estou num seminário, eu preciso da reação do auditório. Quando você não fala, você pensa menos, e quando você fala, você pensa mais. E eu preciso que você pense, meu anjo. Eu preciso que você pense. Eu preciso que você pense. Porque se você não pensar, eu vou embora, e você vai esquecer tudo aquilo que nós refletimos juntos. Então, o que é incoerência? O que é incoerência? Com o que você falou. Muito bom. Incoerência é você falar uma coisa e fazer outra. Agora vamos pegar um exemplo aqui, que é o mais comum nos casais. Aliás, que é o mais comum nas famílias. O pai está dando uma ordem, porque o pai tem uma natureza, independente de ser masculino. Estou falando do temperamento dele. O pai tem uma natureza, a mãe tem outra. O pai está dando uma ordem para a criança num tom masculino, baseado no seu temperamento. A mãe está dando ordem feminina, baseada no seu temperamento. Então, tem mulheres que, apesar da sua docilidade e feminilidade, são mais firmes que alguns maridos. Eles estão aqui. Já enxerguei alguns. Ela é mais firme, ele é mais brando. Falar que homem é dócil não fica muito bem, mas tem homem dócil. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, ela é firme, ele é dócil. A tendência do mais dócil é falar e ceder aos apelos infantis. Mas pai, ele vai se quebrando, e se espatifa. Tá bom, então dessa vez vai. Então agora eu vou deixar. A mãe fala, de jeito nenhum! A mãe vem de lá. Aí ela se mostra um general. Com quantas estrelas? 7 estrelas, eu acho. Mas vem lá. Então, naquela hora, entre os dois, há uma contradição ou uma incoerência, porque ele está dizendo yes, agora você pode ir, e ela vem e fala de jeito nenhum. Vamos admitir que a ordem desse pai, quebrada pela sua moleza, vamos admitir que a ordem quebrada esteja errada. Esse cara está errado. Tá, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista educacional, do ponto de vista correto, ele está errado. Ponto. Ele deu uma ordem, não levou a cumprir e cedeu pelo comando do filho. Está errado. Está admitido. Este erro, prestem bem atenção, vocês estão num laboratório, olhem os ensaios separados. Este erro vai produzir um prejuízo nessa criança em seu desenvolvimento do caráter, que é a imagem de Deus. Então, vou repetir, a concessão desse pai, uma ordem que ele deu, e ele voltou atrás, vai prejudicar o desenvolvimento desta criança no aprendizado desta demonstração de ensino. Ok, este prejuízo para essa criança, do pai que cedeu nesse incidente, de 0 a 10, ela tem o peso 2. De 0 a 10, psicologicamente, ela tem o peso 2 sobre a criança. A interferência da mãe, na ordem que o pai deu, desautorizando o pai, que estava errado, nós já tínhamos admitido que estava errado, certo? Nós já admitimos que ele estava errado. Mas a interferência dela, a intromissão na ordem dele tem peso 7 sobre a criança. Então, o dano do erro daquele que errou é pequeno, comparado com o dano da interferência. O dano da interferência é muito maior, porque ele causa 2 prejuízos. Ele produz confusão na cabeça da criança e dá uma ideia para ela, nesses 2 eu não posso confiar. Porque um está para cá e outro está para lá, não posso confiar. Essa criança não tem base de confiança natural. Ela está desenvolvendo a partir da experiência da relação.
Então, um pai fala, o outro desfala, um dá uma ordem, o outro dá outra. Isso é o maior prejuízo do desenvolvimento de uma criança. Então, se um pai errar ou mãe errar, se um dos dois errar, o apoio ao que errou é muito mais importante na educação da criança do que a correção do que estava errado. E depois, num outro momento, em particular, querido, olha, o que você fez enfraqueceu sua própria autoridade. Tinha uma senhora que dizia para mim, eu fiz terapia com os dois, aparentemente de casal, não era de casal, era terapia de pais. Eles estavam tendo problemas no casamento por causa dos filhos. Essa senhora dizia para mim o seguinte, a autoridade sobre os filhos, ela disse, é minha. E quando eu saio, ele não sabe o que fazer, eles mandam nele. E eu tenho procurado dizer para ele, filho, chamou o marido de filho, isso já era um sinal. Eu falei para ele, filho, você precisa se virar sozinho, porque quando eu vou embora, como é que fica? Então, eu tive que tirá-la da cena e perguntar para ele, por quê que ele fazia tanta concessão aos filhos? Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, os erros comportamentais resultantes de tendências, a tendência ele é mole, vamos chamar assim, ele é mole, é banana. Esse pai era banana passada, cabelo bem mole, passou do conto, banana madura demais. Ele era banana. Do que eu estou falando? Da natureza dele. Estou falando do temperamento dele. Estou falando da tendência dele. Estou falando da inclinação dele. Estou falando de como ele é naturalmente. Ok, ele é banana. Quando esse menino que é banana foi criado pela mãe dele, que era um general, olha que coisa interessante. Esse menino, banana, foi criado por uma mãe que era um ferro. Então, esta mãe era exageradamente controladora. O controlador, olha que coisa mais linda, não levante a mão, por favor, estão aqui dentro. O controlador, ele acha que está fazendo bem para o outro. E mais ainda, isso é pior, só eu posso fazer o bem para você. Esse é o pior do controlador, ele fala, só eu posso fazer esse bem para você, você depende de mim. É isso que ele pensa, o controlador. A intenção dele é boa, ele está dando o que ele tem, o que é controle, ele está dando dos outros. Eu te empresto o meu controle, controlo você, controlo o outro, controlo os cachorros, controlo os gatos. Ele acha que ele está dando de si. Caiu aqui alguma coisa? Não, está tudo bem. Então, esse cara tinha uma mãe dominadora, que é diferente de controladora. Qual que é a diferença? Dominador, controlador. Qual a diferença? O dominador, ele joga sujo. Olha, se você fizesse desse jeito, era melhor. E nananá. Mas vai dominando todo mundo pelo controle da sua tendência. O dominador não, ele fala, aqui quem manda sou eu. Vai ser assim e acabou. Então, o dominador é descancarado, o controlador é camuflado. Essa é a diferença. A mãe dele era dominadora. E em nome disto, ela fazia tudo em lugar dele. Ela não deixava esse rapaz, esse menino, tomar decisões. Então ele tinha uma tendência a ser passivo, ele tinha uma tendência a ser devagar, quase parando nas iniciativas, porque ele não tinha nenhuma por natureza, e a mãe educou para não ter nenhuma aprendida. Ele não tinha por natureza e não tinha adquirida. Anulou, coitado, completamente. Quem que ele procurou para casar? Uma mulher dominadora. No caso, controladora. Por quê? Alguém precisa tomar decisão perto dele. Quando ela tomou iniciativa no namoro, até para namorar, foi ela que tomou. Aí ele falou, legal. Ninguém apareceu antes de você. É sua primeira? Então, você está na vaga. E pronto, é assim. Eu tenho dito nas palestras para solteiros, eu falo, tem vezes, tem um rapaz, que não pode esperar só que o rapaz tome iniciativa, uma moça precisa ajudar. E daí, amigão, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Dava um susto. Oi. Você tinha me notado? Não notei. Mas você me olhou, eu vi quando você me olhou. O cara é tão medroso que tendo olhado para ela com o olhar que ela conhece, ninguém tem dúvida do olhar.
Tem um olhar que... E ela, quando chegou perto dele, não assumiu, de tanto medo que tinha. Aí ela foi em frente, tomou uma iniciativa, namoraram, casaram. E o casamento seguiu esse rumo. Porque ela é dominadora? Ou porque ela é controladora? Não, é porque ele não toma iniciativa. E o que nela é forte, cresce. Porque o outro não toma iniciativa. Então o que já era ruim ficou pior. E agora vem filhos. E no trato com os filhos, ela tinha 2 filhos, essa senhora. Ela tinha 3, o marido é outro. Porque ele dava uma ordem, ela desfazia. Dava uma ordem, desfazia. Perdeu a autoridade. E ela brigando com ele, porque quando ela saísse de casa, ele tivesse autoridade sobre as crianças. Eu falei, mas quem tirou a autoridade dele foi você. Falei para ela, em particular. Para ele eu falei, ela está dominando porque você deu as rédeas para ela. Você pegou a sua vida e entregou para ela. Sabe por quê? Porque quando a sua mãe disse, eu vou dominar a sua vida, você disse para ela, tá bom mamãe, faz o que você quiser. Você entregou para sua mãe, você entregou para ela. Eu entreguei, você entregou. Você achou que você era bonzinho, né? Eu sou bonzinho, assim, todo mundo me acha bonzinho. Eu também acho que você é bonzinho. Tão bonzinho que você não quis assumir a responsabilidade de qualquer decisão. Foi confortável para você deixar a mãe mandar. E foi confortável deixar que ela mande. Mas agora que a situação do casamento está ruim, você que falou em separação, não foi ela. Por que ela me chamou para fazer terapia? Porque ele disse para ela, I'm done. Eu estou satisfeito. Estou fora. Mas não brigava. Nunca brigava. Porque ela mandava e ele obedecia. Mandava e obedecia. Até que ele cansou. Então vem uma frase que eu criei. E eu quero que vocês gravem. O forçado um dia cansa. O forçado um dia cansa. Eu estou fazendo o meu marido ser o que ele não quer ser. Eu estou fazendo a minha esposa ser o que ela não quer ser. Ela está sendo o quê? Forçada. E pela conveniência de não ter atriz, ela fala, tá bom, vai. Tá bom, eu vou fazer. Mas um dia, o forçado cansa. Agora, vamos admitir que eles conversam. E ela diga, benzinho, o que você deu de ordem para o nosso filho, tire a sua autoridade. Daí quando eu for embora, você não consegue cuidar dele. Sustente a sua palavra. Se no apelo dele você se sentir fraco, diga para ele, pera, eu vou pensar. Ele olhou para ela e falou assim, mas eu não precisava pensar. Precisava. Precisava. Você não precisava pensar no que ele falou, mas você precisava pensar no que você ia falar. É mesmo, então. Você sai da cena, que você está fraco. Porque você está quase cedendo, a criança está pelando, você está... vai ceder, sai dali. Você está passando por uma tentação. Sai de perto. Ele é a tentação. Papai, papai, papai. E o pai está... vai, está cedendo, sai. Respira fundo. Renova o seu cérebro. Muda o seu emocional e volta. Se for preciso, diga para ele, eu vou pensar. E daí venha falar comigo. Ela falou. Que eu vou trocar uma ideia com você. E eu ensinei a ela. Não dê respostas prontas para o seu marido. Você fez isso a vida inteira. Quando ele vier para você, benzinho, eu falei para ele não ir andar de bicicleta, porque ele tinha me desobedecido não sei aonde, e ele falou para mim, pai, eu prometo, eu não faço mais nada, e tal, e eu estou quase cedendo, eu corri aqui para você, o que você acha que eu faço? O que uma dominadora ou controladora fará? Vai dar resposta, não deixe ele ir de bicicleta. Eu falei para ela, não faça isso, porque se você fizer, você está exercendo sobre ele a responsabilidade da decisão que tem que ser dele, não sua. Então faça perguntas para ele. Ele veio com a pergunta, ele está desesperado lá, ele ficou na fraqueza com o filho, voltou correndo e falou, meu amor, o que eu faço agora? Daí você faça perguntas. Por que você disse para ele que não podia andar de bicicleta? Joga ele para pensar no que ele falou. Aí ele falou, porque ele me desobedeceu. No que ele te desobedeceu? Porque eu tinha dado uma ordem para ele assim, sabe? Então ok, outra vez que você der a ordem, você quer que ele desobedeça ou obedeça? O que esse cara está fazendo? Ele está saindo do emocional e entrando no racional. Ele está precisando responder para a esposa. No estado em que ele estava com o filho, emocionalmente cedendo, quase pronto a deixar andar de bicicleta, ele veio correndo para ela emocionalmente pedindo socorro. Quando ela disse, tá bom, nesse caso deixa andar de bicicleta. Ai, que bom. Porque a emoção dele está dizendo, ai, que bom, deixa andar de bicicleta. Mas quando ela fez pergunta, ele parou. Fez outra pergunta, ele parou. Quando ela falou, por que você deu essa ordem? Eu dei por isso. Você quer que da outra vez ele te obedeça ou te obedeça? Aí ele parou para pensar. Não,
Você quer que ele desobedeça a você a vida inteira, o resto da vida? Nós dois? Ou você quer que nós